Plantão urgente e polêmica. Em reunião que terminou há pouco na FERJ, Vasco ganha no grito. E primeiro confronto da semifinal do Campeonato Carioca será no estádio Newton Santos. Você vai acompanhar imagens do primeiro treino de Pedro após a lesão e a palavra dos especialistas sobre o retorno do atacante. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Terminou há pouco a reunião que durou mais de 3 horas na sede da FERJ, para definir aí, né, os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca, local, horário. O representante do Vasco chegou atrasado. Por isso, eles começaram a reunião entre Fluminense e Volta Redonda. E ficou definido que esse primeiro jogo da semifinal acontecerá no Maracanã, domingo às 18 horas, mando do Fluminense. O jogo do Flamengo tinha aquela questão do Vasco que queria levar para São Januário, foi voto vencido. Tanto o BEP quanto a FERJ foram contra essa partida acontecer em São Januário, não tem a menor possibilidade, estrutura, seria surreal esse jogo acontecer lá no estádio do Vasco. E aí o Vasco bateu o pé, a reunião foi extensa, representantes do Vasco falando de um lado, a FERJ do outro, representantes do Flamengo do outro, e aí o Vasco ganhou no grito. Esse primeiro confronto, que é mando da equipe de São Januário, vai acontecer no estádio Newton Santos, sábado, atenção para o horário, 18 horas. Então tem Vasco e Flamengo, 18 horas, no estádio Newton Santos. Lembrando que sábado é o primeiro dia de desfile, não é isso, produção? Na Marquês de Sapucaí, né? Estamos aí no Carnaval, no próximo final de semana, onde acontecerão as semifinais. E aí, a gente vai trazer aqui por que esse jogo foi para o Newton Santos e não para o Maracanã. Porque poderia ter as duas partidas no Maracanã, né? Dividido meio a meio, já tem lá a estrutura montada, segurança e tudo mais. Porém, o Vasco bateu o pé e queria que esse primeiro confronto fosse fora do Maracanã. A gente até demorou um pouquinho a gravar o vídeo, porque a reunião atrasou lá na FERJ, aí demorou mais de 3 horas, e a gente queria trazer essa informação para o torcedor em primeira mão. Então, o primeiro confronto, no dia 1º de março, será lá no estádio Newton Santos, lembrando, sábado de carnaval, né? O mando de campo é do Vasco. E aí eu acho engraçado porque os jogadores do Vasco encabeçaram aí uma ação contra o gramado sintético. Vocês lembram muito bem, né? O Felipe Coutinho fez postagem, o Neymar e tal. E aí os jogadores do Vasco abraçaram essa ideia de serem contra gramado sintético. E aí o Vasco tem a oportunidade de jogar no Maracanã, estádio igual para os dois, e aí manda o jogo para onde? Para o gramado sintético lá do Newton Santos. A FERJ e o BEP tentaram fazer com que o Vasco mudasse de ideia, mas não conseguiram, porque o Vasco é o mandante. E o Vasco está oferecendo segurança. O poder de decisão do Vasco é uma previsão no regulamento da FERJ, mas leva o confronto para um campo sintético. E aí realizaram Vasco e Flamengo no Newton Santos, também mexe com o esquema de segurança feito pela polícia e a previsão de renda do público, ou seja, o Vasco poderia ganhar mais, vai ganhar menos. Vários espaços no estádio deverão ser fechados, né, pela questão aí da segurança interna dos torcedores. Então, está definido Vasco e Flamengo, primeiro confronto no Newton Santos. A FERJ também definiu a arbitragem para esse primeiro confronto, Vasco e Flamengo no Newton Santos, Wagner Nascimento Magalhães. Para o jogo da volta, dia 8 de março, no Maracanã, mando do Flamengo, Flamengo e Vasco, Bruno Arleu de Araújo. O árbitro do Fluminense Volta Redonda, Yuri Elino. O árbitro da volta, do jogo da volta,
Fluminense e Volta Redonda, Alex Stefano. O árbitro preferido desta vez foi Bruno Mota Corrêa, que esteve no Flamengo e Botafogo. Então tá aí, gente, todas as informações da reunião que aconteceu agora, terminou agora, na sede da FERJ, o Vasco mandando então esse jogo aí para o estádio Newton Santos, lembrando, gramado sintético, os jogadores não estavam reclamando aí, o Felipe Coutinho e tal, então levaram esse jogo aí pro gramado sintético, e lá, amigo, lá é correria, hein? Lá tem muita lesão, é complicado. Então a gente vai trazer aqui, tem muitos torcedores do Vasco criticando o fato do clube levar esse jogo lá pro Newton Santos. E aí estão achando que vão ganhar só pelo fato do gramado ser sintético, né? Ou estão tentando levar alguma vantagem de tirar esse primeiro jogo do Maracanã. Então as duas partidas entre Flamengo e Vasco e Flamengo serão às 18 horas, já para o torcedor saber, os dois próximos sábados, o primeiro sábado de carnaval, o segundo sábado, dia 8 de março. Quer dizer, é uma bagunça, né? Uma bagunça, e aí ficou definido isso, que o Vasco ganhou no grito e vai levar esse jogo para São Januário, não, para o Newton Santos. Então deixa aqui nos comentários o que você achou aí dessa postura do Vasco. É medo, é respeito, é o quê, hein? Levar um jogo para um gramado sintético em que os próprios jogadores reclamaram, fizeram uma pressão, foi uma polêmica danada essa última semana aí. Eu quero saber como é que tá a cara agora do Felipe Coutinho, como é que tá a cara do Verratti, como é que tá a cara do Payet, os caras que encabeçaram aí esse protesto contra o gramado sintético e agora vão jogar no gramado sintético a pedido do seu clube. Não dá para entender, é uma zona. O futebol do Rio de Janeiro é isso, não vai para frente por causa disso. Então vamos lá. Vamos trazer aqui uma informação legal, bacana, sobre o nosso centroavante. O Pedro, o artilheiro que iniciou os trabalhos de preparação física para poder voltar a jogar pelo Flamengo. Vou deixar imagens fantásticas. Imagens que o Flamengo liberou, disponibilizou pra gente, para mostrar para vocês aí o atacante. Você acompanha aí o Pedro, olha aí, a primeira atividade do Pedro depois aí da lesão. O atacante no dia anterior tinha sido avaliado pelo médico que operou o joelho esquerdo e recebeu o ok para essa nova etapa de recuperação. Tá mais forte aí o Pedro, fez um fortalecimento, treinou bastante, né? Fez fisioterapia, tá 100% aí. O atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Pedro fez também atividades de mobilidade e força com a fisioterapia. Vamos acompanhar aí imagens, olha aí o Pedro. Alguma coisa me diz que o Pedro vai voltar melhor, mais goleador, mais forte. Imagens legais, bacanas aí produzidas pelo Flamengo. Olha aí, você acompanha. O nosso artilheiro fez falta, o Pedro, né? Já tá voltando, já iniciou aí o processo de transição, já tá treinando com bola. Que legal. Vamos acompanhar agora a palavra dos especialistas. Primeiro o preparador físico Diogo Linhares, depois o chefe do Departamento Médico de Futebol Fernando Sazak e, por último, o coordenador de fisioterapia Fábio Marcelo. Todos falaram sobre a situação de Pedro. Quando nós chegamos em janeiro, fizemos uma avaliação de todo o processo que havia sido feito. Ele estava num estágio muito bom, em termos de amplitude de movimento, de força muscular, já num nível bem satisfatório para que a gente pudesse dar prosseguimento após essa avaliação que fizemos no início de janeiro, onde incluiu não só um trabalho de força, resistência, potência muscular, mas também de reeducação funcional proprioceptiva, seja indoor, seja dentro do espaço interno do clube, onde a gente usa recursos variados de propriocepção, ou seja, de estímulos de equilíbrio, coordenação, controle motor, e depois trouxemos ele para a parte externa, que é o trabalho na grama, no habitat dele, e na areia fofa. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama,
e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom, o que fez com que aumentasse a qualidade muscular dele, a qualidade de controle motor, ou seja, ele consegue fazer os movimentos, os exercícios de forma muito satisfatória. E a partir do momento em que foram observados a evolução dele, tanto clínica quanto fisioterapêutica, a gente entendeu que ele poderia avançar na fase da recuperação dele. O Pedro iniciou hoje, como você falou, uma nova fase da recuperação dele com a preparação física. Nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho indoor de força com ele. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho. E com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. Essa finalização começa no golzinho, depois passa para uma baliza maior, de acordo com a resposta que o Pedro der pra gente. Funciona da seguinte maneira: a gente tem um planejamento semanal pro Pedro e a gente avalia a propensão do treino, a resposta dele a cada dia. A gente planeja, executa e a gente vê a resposta dele, analisa as cargas, o gesto motor do Pedro, a resposta tanto de carga externa quanto de carga interna do Pedro, e aí a gente vai ajustando as sessões seguintes. Boa sorte, Pedro! Volta com tudo, hein, guerreiro? Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A informação do mando de campo você ouviu aqui, você viu aqui, com exclusividade. Aguardei a reunião da FERJ para trazer para vocês em primeira mão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!